O pedido de Axa, um modelo de oração. Este sermão foi extraído do púlpito do Tabernáculo Metropolitano e pregado na noite de domingo, 2 de junho de 1889, por Charles Haddon Spurgeon. Disse Caleb a quem derrotar Quiriate-Sefé e Atomar: darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Juízes, capítulo 1, versículos 12 a 15. Na vida doméstica, quase sempre nos deparamos com simbolismo da vida na família de Deus. Tenho certeza de que temos permissão para encontrá-lo lá, porque nosso Salvador disse, aspas, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Fecha aspas. Deus é Pai e assemelha-se a nós. Os pais, nós que somos cristãos, somos filhos de Deus e temos permissão para nos assemelhar a nossos filhos. Assim como nos tratamos mutuamente, devemos também tratar com Deus e esperar que Ele nos trate. Essa curta história de uma filha e seu pai está registrada 2 vezes na Bíblia. Vocês a encontrarão no capítulo 15 do livro de Josué, bem como neste primeiro capítulo do livro de Juízes. E está inserida 2 vezes por bons motivos. Vou usá-la esta noite, desta simples maneira, o modo pelo qual aquela mulher se dirigiu a seu pai e a forma com qual o pai tratou, ensina-nos a recorrer a nosso Pai que está no céu e o que esperar se recorrermos a Ele desse modo. Eu gostaria de expor essa bondosa mulher Axa diante de vocês esta noite como tipo de modelo ou parábola. Nossa parábola será Axa, a filha de Caleb. Ela será o retrato do verdadeiro bem-sucedido suplicante ao nosso Pai no céu. Sua ponderação sobre o assunto. Axa era recém-casada e possuía uma propriedade que passaria a ser de seu marido. Naturalmente, ela queria que o marido encontrasse naquela propriedade tudo o que fosse conveniente e tudo o que pudesse ser rentável. Ao olhar toda a propriedade, ela percebeu o que queria. Antes de orar, saibam quais são as suas necessidades. O homem que comete o erro de ajoelhar-se sem ter nada em mente errará de novo e não receberá resposta para seu sofrimento. Quando aquela moça se dirige ao pai para lhe fazer um pedido, ela sabe o que vai pedir. Só abre a boca depois que seu coração tem pleno conhecimento de qual será o seu pedido. Ela viu que a terra que o pai lhe dera seria pouco útil para seu marido e para ela, porque lá não havia fontes de água. Portanto, ela se dirige ao pai com um pedido muito definido: dá-me também fontes de água. Meus caros amigos, antes de orar, vocês sempre pensam no que vão pedir? Ah, diz alguém, eu profiro algumas palavras adequadas. Deus quer suas palavras? Pense no que vão pedir antes de começar a orar e depois orem como homens de negócios. Aquela mulher não diz ao pai, pai, ouça o que eu tenho a lhe dizer, e depois faz um pequeno discurso a respeito de algo insignificante. Ela sabe o que vai pedir e por que vai pedi-lo. Vê sua necessidade e valoriza o favor que está prestes a pedir. Ah, preste atenção. Vocês que oram muito a fim de que não corram para realizar o exercício santo, aspas, como o cavalo que corre na batalha, fecha aspas, a fim de que não se arrisquem lançando-se ao mar da oração sem saber a que distância seu porto se encontra. Creio realmente que Deus os fará pensar em muito mais coisas
enquanto oram. O Espírito os ajudará em suas fraquezas e lhes sugerirá outras súplicas. Porém, antes que a palavra saia de seus lábios, eu os aconselho a fazerem o que Axa fez, que saibam quais são suas reais necessidades. Aquela bondosa mulher, antes de dirigir-se ao pai para fazer o pedido, solicitou a ajuda do marido. Quando ela se aproximou do marido, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, Ora, Otiniel era um homem muito corajoso, e os homens muito corajosos são, em geral, muito retraídos. Os homens covardes é que costumam ser petulantes e impenitentes. Otiniel, porém, era muito acanhado e provavelmente não teria feito mais um pedido a seu tio Caleb. Seria querer demais. O tio lhe dera uma esposa e um campo, e Otiniel poderia ter dito, não, minha honrada esposa, está certo, o que você me ofereceu até agora, mas não me sinto à vontade para pedir mais nada para mim. Ainda assim, aprendam esta lição. Esposas bondosas incentivam seus maridos a orarem com vocês. Irmãos, peçam a seus irmãos que orem por vocês. Irmãs, não se contentem em aproximar-se sozinhos do trono da graça. Peçam às suas irmãs que orem com vocês. Em geral, a oração torna-se mais eficaz quando duas pessoas concordam em tocar no mesmo ponto que envolve o reino de Cristo. Um conjunto de almas que ora ao redor do trono da graça certamente prevalecerá. Deus ajuda-nos a ser anelantes na oração para obter a ajuda dos outros. Um amigo, algum tempo atrás, disse-me, meu caro pastor, todas as vezes que não consigo orar por mim e há ocasiões em que sinto não ter palavras para dizer a meu respeito, sempre começo a orar pelo Senhor. Deus abençoa-o em qualquer circunstância. E logo depois de orar pelo Senhor, começo a me sentir capaz de orar por mim. Eu gostaria de tornar-me objeto dessas partes atípicas da oração. Todas as vezes que um de vocês sentir que lhes faltam palavras, ore por mim. A oração lhes fará bem e eu serei abençoado. Lembre-se do que está escrito a respeito de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Enquanto orava por ele próprio, Jó continuou preso a seu destino. Mas quando orou por aqueles amigos que não eram tão amigos assim, Deus sorriu para ele e mudou-lhe a sorte. Portanto, é recomendável imitar essa mulher Axa no que se refere à oração. Saibam o que desejam e peçam a outras pessoas que orem com vocês. Esposas, peçam especialmente a seu marido. Maridos, peçam especialmente a sua esposa. Penso que não há oração mais doce na terra do que a oração do marido em conjunto com a esposa, quando os dois suplicam pelos filhos e quando invocam bênçãos um sobre o outro e sobre a obra do Senhor. A seguir, Axa teve um único pensamento. Ela apresentaria o seu pedido ao seu pai. Suponho que ela não teria pedido a ninguém mais, porém disse a si mesma, vamos, Axa, Caleb é seu pai. O favor que vou pedir não será dirigido a um estranho que não me conhece, mas a um pai sob cujos cuidados estive desde que nasci. Esse pensamento deve ajudar-nos na oração e nos ajudará quando lembrarmos que não vamos fazer um pedido a um inimigo, nem suplicar a uma pessoa estranha, mas diremos, Pai nosso que estás no céu. Há sinceridade em suas palavras? Vocês acreditam realmente que Deus é seu Pai? Sentem o espírito de filiação em seu coração? Se sim, esse sentimento deveria ajudá-los a orar num tom de fé. Seu Pai lhes dará tudo de que vocês necessitam. Quando havia algo que eu queria e devia pedir, eu esperava que meu prezado pai idoso e com a saúde debilitada atendesse ao meu pedido, desde que estivesse dentro de suas possibilidades. Certamente,
nosso grandioso e glorioso Pai, com quem convivemos desde que nascemos de novo, nos favorece de tal forma que deveríamos pedir com muita ousadia e com a familiaridade semelhante à de uma criança, descansando com a certeza de que nosso Pai nunca se irritará conosco pelo fato de pedirmos essas coisas. Ele sabe, de fato, tudo de que necessitamos antes que lhe peçamos. Portanto, aquela bondosa mulher, Axa, ao sentir que era a seu pai que deveria fazer o pedido e ao ver a hesitação do marido em concordar com ela, decidiu seguir o melhor caminho e orar sozinha. Aspas. Ora, Otoniel, eu gostaria que você fosse comigo, mas como não vai, irei sozinha. Fecha aspas. E assim ela monta no jumento, uma forma de transporte comum para as mulheres daquela época, e vai ao encontro do pai. O notório homem idoso vê a filha chegando e, pela sua aparência, sabe que ela vem a negócio. Havia algo em seu olhar que informava ao pai que ela vinha com um pedido. Essa não era a primeira vez que ela lhe pedia algo. Ela conhecia sua maneira de olhar quando tinha um pedido a lhe fazer. Portanto, vai a seu encontro. Ela apeia do jumento, um profundo sinal de respeito, conforme fez Rebeca quando viu Isaac e apeou do camelo. Axa já queria mostrar o profundo respeito que dedicava àquele importante homem de quem tinha a honra de ser filha. Caleb viveu um pouco mais que Josué e, mesmo em idade avançada, saiu para lutar com os cananeus e conquistou Hebrom, que o Senhor lhe dera. Axa presta reverência ao pai, mas ainda assim é muito sincera no que vai lhe dizer. Queridos amigos, aprenda mais uma vez a orar com essa bondosa mulher. Ela foi com humildade, ainda que ansiosamente. Se outras pessoas não forem com vocês, vão sozinhos. E quando forem, vão com muita reverência. É vergonhoso saber que existem orações irreverentes. Vocês estão na terra e Deus está no céu. Não multipliquem suas palavras como se estivessem conversando com alguém igual a vocês. Não fale com Deus como se pudessem lhe dar ordens e fazer a vontade de vocês prevalecer, como se ele fosse seu lacaio. Curvem-se diante do Altíssimo. Reconheça que são indignos de aproximar-se dele. Fale em tom de quem está suplicando por aquilo que seria uma grande doação de caridade. Portanto, aproxime-se de Deus corretamente, porém, mesmo em atitude de humildade, demonstre desejo em seus olhos e expectativa em seu semblante. Ore como alguém que tem certeza de que receberá o que está pedindo. Não diga como alguém disse, aspas, eu peço uma vez o que quero, se não receber, não peço mais, fecha aspas. Essa atitude é anticristã. Supliquem se souberem que o que vão pedir é correto. Sejam como a viúva que importunou o juiz, volte outra vez e outra vez. Sejam como o servo do profeta, aspas, volte 7 vezes, fecha aspas. Finalmente, vocês prevalecerão. Aquela bondosa mulher não teve de importunar ninguém. Sua aparência demonstrou que ela queria algo. Portanto, seu pai perguntou, que desejas? Penso que, no início de nossa meditação, aprendemos uma lição que deveria nos ajudar na oração. Se vocês pusessem pelo menos essa lição em prática, ainda que nada mais tenha sido dito, poderão sair abençoados. Deus permite-nos conhecer nossa necessidade e ficar ansiosos por ter a ajuda de nossos irmãos cristãos. Mas lembrem-se de que, quando recorremos ao nosso Pai, mesmo que ninguém vá conosco, podemos ir sozinhos por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e suplicar por nossa causa ao nosso Pai que está no céu. Seu encorajamento. Ah, diz alguém, eu poderia pedir qualquer coisa se meu Pai me dissesse, o que você deseja? É exatamente isso que nosso grande Pai diz a cada um de vocês esta noite. Aspas. O que você deseja? Fecha aspas. Com toda a generosidade de seu enorme coração,
Deus manifesta-se ao homem que ora ou à mulher que suplica e diz, aspas, o que você deseja? Qual é o seu pedido? Qual é a sua solicitação? Fecha aspas. O que eu deduzo desta pergunta, aspas, o que você deseja? Fecha aspas. Ora, isto. Primeiro, vocês devem saber o que desejam. Será que alguns cristãos aqui poderiam, se Deus lhe perguntasse, aspas, o que você deseja? Fecha aspas. Responder a ele, vocês não acham que nos enredamos em um modo indistinto e indiscriminado de oração, a ponto de não sabermos realmente o que desejamos? Se é essa a condição de vocês, não esperem ser ouvidos enquanto não souberem o que desejam. Busquem um pedido distinto e definido em sua mente, como um desejo premente. Busquem-no diante dos olhos de sua mente como algo que você precisa ter. Essa é a preparação abençoada para a oração. Caleb disse à filha, que desejas? E Cristo diz a cada um de vocês esta noite, meu querido filho, o que você deseja de mim? Filha comprada com meu sangue, o que você deseja de mim? Será que você ou algum de vocês começará a procurar por um ou dois pedidos se não tiver nenhum pronto na ponta da língua? Espero que tenham muitos pedidos guardados no centro de seu coração e que eles não demorem muito a sair pela sua boca. Já que vocês devem saber o que desejam, devem pedi-lo. Nós pedimos e Deus nos concede. É assim que ele age. Suponho que ele faça isso a fim de dar-nos em dobro, porque a oração em si é uma bênção, bem como a resposta à oração. Pode ser que às vezes seja tão bom orar por uma bênção quanto receber a bênção. De qualquer forma, é assim que Deus age. Pedi e dá-se-vos-á. Deus coloca até seu Filho, nosso Salvador bendito, sob esta regra, porque diz a ele, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Trata-se, portanto, de uma regra sem exceção. Vocês devem saber o que desejam e devem pedir. Você fará isso, caro amigo, quando o Senhor lhe disser o que você deseja. E quando Caleb disse, que desejas? Será que ele não disse praticamente a Axa, você terá o que pediu? Ora, vamos, esta é uma noite maravilhosa, uma noite linda para orar. Todas as noites que eu conheço são assim, mas esta é uma noite encantadora para orar. Vocês receberão o que pediram. Tudo quanto em oração perdides, crede que recebestes. Os desejos escritos em seu coração pela vontade do Espírito Santo serão todos realizados. Então, vamos, reflitam nestas três coisas. Vocês precisam saber o que desejam, precisam pedir o que desejam e terão o que desejam. Seu pai lhes diz, como Caleb disse a Axa, o que você deseja? E mais uma vez, será um prazer para seu pai ouvir o que vocês pedem. Lá está Caleb, aquele homem bondoso, corajoso e imponente, e ele diz à filha, que desejas? Ele gosta de vê-la abrir aquela boca, que ele é tão querida. Ele ama ouvir o som de sua voz. O pai encanta-se ao ouvir a filha lhe dizer o que ela deseja, e o pai de vocês não ficará nem um pouco aborrecido ao ouvi-los orar esta noite. Será uma alegria para ele ver a petição de vocês estendida diante dele. Muitos pais gostariam que seus filhos não lhe dissessem o que desejam. Na verdade, quanto menos eles desejarem, mais satisfeitos os pais ficarão. Mas nosso Pai Celestial sente prazer em nos conceder tudo aquilo de que necessitamos, porque sua generosidade não o empobrece e sua recusa não o enriquece. Ele sente tanto prazer em nos dar o que pedimos, quanto o sol sente prazer em brilhar. Faz parte da natureza de Deus ser extremamente generoso. Então, vamos, orem a Ele. Vocês lhe agradarão mais do que agradarão a si mesmo. Eu gostaria de falar esta noite de tal forma que cada filho de Deus aqui presente dissesse, aspas, o pregador está falando comigo. Ele está querendo dizer que tenho de orar e que Deus me ouvirá e me abençoará. Fecha aspas. Sim, é exatamente isso o que eu quero dizer. Aceitem meu conselho e façam vocês mesmos
uma prova esta noite e veja se eu não tenho razão. Deus encanta-se com sua oração medíocre, fraca e imperfeita e atenda a sua humilde petição. E assim, entendemos a ponderação de Axa antes de orar e seu encorajamento para orar. Sua oração. Tão logo se deu conta do importante encontro que teve com seu pai de maneira mais agradável possível, ela lhe disse: dá-me uma bênção. Gosto desse pedido, é um bom começo. Dá-me uma bênção. Eu gostaria de colocar essa oração na boca de cada cristão aqui nesta noite. Dá-me uma bênção. Se não me deres nada, dá-me uma bênção. Se me deres alguma coisa, não te esqueças de dar-me uma bênção. A bênção de um pai é uma herança a um filho amado. Dá-me uma bênção. Qual é a bênção de Deus? Se ele disser, você é abençoado, você poderá desafiar o diabo se ele quiser amaldiçoá-lo. Se o Senhor o chamar de abençoado, você é abençoado. Mesmo coberto de tumores malignos, como Jó estava, você é abençoado. Mesmo perto da morte, como Lázaro, com cães lambendo suas feridas, você é abençoado. Se tiver de morrer como Estevão, apedrejado por inimigos assassinos, e se Deus o abençoar, o que mais você haverá de querer? Nada. Senhor, coloca-me no lugar que desejares, desde que eu receba a tua bênção. Nega-me o que desejas, apenas dar-me tua bênção. Serei rico na pobreza se me abençoares. Então Axa disse ao pai: dar-me uma bênção. Eu gostaria que essa oração fosse proferida por todos aqui esta noite. Tipógrafos, orem desta vez, se não orarem antes. Senhor, dá-me uma bênção. Soldados, orem a Deus misericordioso e lhes peçam uma bênção. Moços e moças, velhos e pais, coloquem esta oração de Axa em seu coração esta noite. Dar-me uma bênção. Ora, se o Senhor ouvir essa oração de todos aqui, que grupo abençoado seremos. Seguiremos nosso caminho para sermos uma bênção a esta cidade de Londres, muito além do que jamais fomos. Observa a seguir, na oração de Axa, o modo pelo qual ela mesclou gratidão com um pedido: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Quando as pessoas nos pedem algo, gostamos quando as ouvimos dizer: o Senhor me ajudou um mês atrás. Porém, se uma delas se aproximar de nós, esquecendo-se de que a ajudamos e nunca nos agradecer, nunca dizer uma palavra a respeito, mas pedir e pedir novamente, vocês dirão a si mesmos: ora, eu a ajudei aquele sujeito um mês atrás. Ele nunca disse uma palavra a respeito. Eu já o vi antes. Não, Senhor, acho que não. Ah, você dirá consigo mesmo: ele não vai conseguir tirar mais nada de mim. Não é agradecido pelo que recebeu. Creio sinceramente que a ingratidão bloqueia as fontes de bênção. Quando não louvamos a Deus pelo que temos recebido dele, tenho uma impressão só minha, de que ele deve dizer, aspas, não vou lançar minhas pérolas aos porcos, não darei minhas preciosidades àqueles que não as valorizam, fecha aspas. Quando estiverem orando, louvem também dessa forma e vocês se fortalecerão. Vocês devem ser vistos que, quando um homem tem de dar um pulo muito alto, ele dá vários passos para trás e depois corre para frente para dar um impulso. Dê alguns passos para trás, em louvor e gratidão a Deus pelo que ele fez por vocês no passado. E depois dê um impulso e salte para uma bênção futura ou uma bênção presente. Mesclem gratidão em todas as suas orações. Não há apenas gratidão na oração daquela mulher, mas ela usou os presentes anteriores como justificativa para pedir mais. Deste-me terra seca, dá-me também. Ah, sim, este é um excelente argumento para apresentar a Deus. Tu me deste, portanto, dar-me um pouco mais. Vocês não podem usar este argumento com os seres humanos, porque se os lembrar de que já lhe deram muito, eles dirão, aspas, bom, penso que agora é a vez de outra pessoa, porque você não bate na porta ao lado, fecha aspas. Isso nunca acontece com Deus. Não existe melhor argumento para ele como este.
aspas, Senhor, fizeste isso para mim. És sempre o mesmo. Tua autossuficiência não diminui. Portanto, faz outra vez o que fizeste. Fecha aspas. Transforma em cada presente que Deus lhe dá em um pedido para outro presente. Quando receberem o outro presente, transformem-no em um pedido para o próximo presente. Ele ama que vocês façam isso. Cada bênção concedida contém ovos para outras bênçãos dentro dela. Vocês precisam aceitar a bênção, encontrar os ovos escondidos e permitir que sejam chocados por sua diligência. E haverá uma ninhada inteira de bênção produzida por uma única bênção. Observem e verão. Mas aquela bondosa senhora usou o pedido de uma forma particular. Ela disse, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Foi o mesmo que dizer, aspas, embora me tenha dado terra seca, e sou grata por isso, ela não me será útil se eu não tiver água para irrigá-la. Esta terra é muito quente, é seca, precisa ser irrigada. Meu marido e eu só poderemos viver dela se nos derem fontes de água. Fecha aspas. Vocês entenderam como devem orar? Senhor, deste-me tantas coisas, mas elas não me serão úteis se não me deres mais. Se não fores até o fim, foi uma pena teres começado. Tiveste muita compaixão de mim, porém se eu não receber mais, toda a tua generosidade será perdida. Tu só começas a construir quando desejas. De fato, termina a obra. Portanto, venho a ti para dizer, deste-me terra, mas ela é seca. Dá-me também fontes de água, para que tenha valor verdadeiro para mim. Fecha aspas. Nessa oração de Axa há uma particularidade e um traço característico. Aspas. Dar-me também fontes de água. Fecha aspas. Ela sabia pelo que estava orando. Essa é a maneira de orar. Quando vocês fizerem um pedido a Deus, sejam explícitos. Dá-me fontes de água. Vocês poderão dizer, dar-me o pão de cada dia. Poderão clamar, dá-me a sensação de ter sido perdoado de meus pecados. Poderão pedir explicitamente por algo que Deus lhe prometeu dar. Mas tenham em mente que, à semelhança daquela mulher, vocês estarão sendo explícitos e sem rodeio naquilo que pedem a Deus. Dá-me fontes de água. Ora, parece-me esta noite que eu poderia fazer aquela oração, dá-me fontes de água. Senhor, deste-me terra seca. Toda esta congregação, domingo após domingo, toda esta multidão de pessoas, mas Senhor, como posso pregar-lhes se não me deres fontes de água? Todas as minhas fontes renovadas estão em ti. De que adiantará aos ouvintes se não houver o poder do Espírito Santo acompanhando a palavra para abençoá-los? Dar-me fonte de água. Posso imaginar um professor de escola dominical aqui esta noite dizendo, Senhor, eu te agradeço pelo interesse de minha classe e pela atenção que os alunos prestam ao que lhes digo, mas Senhor, de que me valerão estas crianças se não me deres fonte de água? A não ser que, motivado por mim mesmo, por minha palavra, eu possa receber o poder de teu Espírito Santo em todo o meu ensinamento. Dá-me fonte de água. Fecha aspas. Posso imaginar um pai cristão aqui dizendo, aspas, Senhor, eu te agradeço por minha esposa e meus filhos. Agradeço-te por todos eles. Mas de que vale eu ser o cabeça da família se não me deres fonte de graça para que, como Davi, eu possa abençoar minha casa e ver meus filhos crescerem temendo a ti? Dar-me fonte de água. Fecha aspas. O ponto principal do pedido é este. Aspas. Ó Senhor, pouco me servirá o que me deste, a não ser que me deis algo mais. Fecha aspas. Caros ouvintes, se Deus lhe deu dinheiro, orem para que lhes conceda graça para usá-lo corretamente. Ou então, se vocês o guardam ou gastam, pode ser que em ambos os casos ele lhes seja maldição. Orem, dá-me fonte de água, dá-me graça para usar minha riqueza corretamente. Algumas pessoas aqui possuem muitos talentos. As riquezas na mente estão entre as melhores das riquezas. Sejam agradecidos a Deus por seus talentos, mas clamem, aspas, Senhor, dá-me de tua graça para que eu possa usar meus talentos para a tua glória. Dá-me fonte de água, do contrário, meus talentos serão uma terra seca e árida.
que não produzirá frutos para ti. Dá-me fontes de água, fecha aspas. Vejam, a oração não pede simplesmente água, mas fontes de água. Dá-me uma fonte perpétua, eterna, inesgotável. Dá-me graça e que nunca venha a faltar, mas que flua e flua para sempre. Dá-me um suprimento constante. Dá-me fontes de água. Portanto, quero recomendar a vocês a oração daquela mulher. Oh, que possamos ter a graça de imitá-la. Seu sucesso. Observem, seu pai deu o que ela pediu. Ela pediu fontes e ele lhe deu fontes. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Deus dá-nos o que pedimos quando considera o que é prudente. Às vezes cometemos erros e pedimos o que é errado. Então ele é bondoso o suficiente para arriscar o pedido e escrever outra palavra na oração e responder à oração corrigida em lugar da primeira, que continha um pedido tolo. Caleb deu a Axa o que ela pediu. Em seguida, ele deu mais do que ela pediu. Ela pediu fontes de água, e ele deu-lhes as fontes superiores e as fontes inferiores. O Senhor, aspas, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Fecha aspas. Algumas pessoas usam essa passagem na oração e a citam incorretamente, aspas, mais do que aquilo que podemos pedir ou até pensar, fecha aspas. Isso não está na Bíblia. Vocês podem pedir ou pensar em qualquer coisa que gostarem. Aspas, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nosso pedido, o nosso pensamento é imperfeito, mas a generosidade de Deus nunca é imperfeita. E seu pai deu-lhe sem nenhuma palavra de repreensão. Ele não disse, aspas, você, Axa, está sempre me pedindo coisas. Ele não disse, agora que eu lhe dei a seu marido, é indigno da parte dele deixar que você venha e peça mais a mim, depois que lhe dei muita coisa. Há alguns pais idosos e ríspidos que se expressam dessa forma às suas filhas e dizem, não, não, não. Seja razoável, não posso suportar isso. Você já recebeu uma boa parte, minha filha, e eu preciso pensar em outras pessoas além de você. Não. Caleb deu as fontes superiores e as fontes inferiores à filha, e não lhe disse uma só palavra de reprovação, mas posso afirmar com grande segurança que ele sorriu para ela quando disse, aspas, pegue as fontes superiores e as fontes inferiores, e que você e seu marido desfrutem de todas. Afinal, você apenas pediu o que meu coração se agrada em lhe dar, fecha aspas. Que esta noite o Senhor permita que peçamos a Ele com sabedoria e que Ele não nos repreenda, mas nos conceda bênçãos de todas as maneiras, tanto as fontes superiores quanto as fontes inferiores, tanto o céu quanto a terra, tanto a eternidade quanto o tempo, tudo gratuitamente, e não nos diga nenhuma palavra de repreensão. Termino este último ponto com uma ou duas perguntas simples. Por que esta noite alguns de vocês, caros amigos, receberam uma herança muito ressequida? A grama não cresce e o milho não cresce, nada de bom parece crescer. Vocês araram e reviraram a terra, semearam e arrancaram as ervas daninhas, e ainda assim nada brotou. Vocês são cristãos e possuem uma herança, mas não estão muito propensos a cantar, não muito animados, não muito felizes, e estão sentados aqui esta noite e cantando no tom de Jó. Senhor, que terra miserável é esta, que não nos rende nada. Bom, e por que isso? Não há necessidade. Seu Pai Celestial não quer que vocês vivam naquela condição miserável. Há algo a ser obtido que os elevará desse estado e mudará também seu tom de voz. Que cada filho de Deus aqui presente se dirija a seu pai, assim como Axa se dirigiu a Caleb. Derrame o coração diante do Senhor, com todo o desembaraço simples e natural de um filho confiante e amado. Vocês dizem, eu poderia fazer isso? Então eu terei de lhes fazer uma pergunta. Somos realmente filhos de Deus se nunca nos aproximamos dele com aquela coragem santa?
Vocês não acham que todo filho precisa sentir um pouco daquela confiança em relação ao pai? Se existe um filho neste mundo que diz, aspas, não, eu, eu, eu não consigo falar com meu pai, fecha aspas. Bom, não farei nenhuma pergunta, mas sei que há algo errado naquele lar. Há algo que não está certo com o pai ou com o menino. Em qualquer lar onde existe amor, nunca ouvimos o filho ou a filha dizer, aspas, eu, eu não posso pedir a meu pai, fecha aspas. Espero que nenhum de nós esteja nessa condição com referência a nosso pai terreno, que nenhum de nós esteja nessa condição com referência ao nosso Pai Celestial. Minha alma pede o que desejas, não pode deixar de ter ousadia. Ele derramou seu sangue por ti, que outras bênçãos ele reteria. Vamos, enquanto vocês estiverem sentados no banco esta noite, antes de nos reunirmos em volta da mesa de comunhão, apresente seu pedido com a confiança de uma criança e esperem ser ouvidos, esperem ter comunhão esta noite com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E quanto a vocês, pobres pecadores, que não conseguem orar como uma criança, o que devem fazer? Bom, lembre-se do que o Salvador disse à mulher Cirofenícia, aspas, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, fecha aspas. Mas ela respondeu, aspas, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, fecha aspas. Venham à procura de migalhas esta noite, porque se um homem estiver satisfeito em comer migalhas com os cães, Deus não ficará satisfeito enquanto não lhe fizer comer pão com as crianças. E se vocês ocupam um lugar mais baixo, em breve Deus lhe dará um lugar mais alto. Venham a Jesus e confiem nele, de hoje em diante e para sempre. Amém.